Olá. Por que é que algumas pessoas conseguem prender a nossa atenção quando estão falando ou escrevendo, enquanto outras não são tão capazes assim de fazê-lo? Esta é uma ótima pergunta e é o tema de mais uma destas nossas conversas sobre assuntos de comunicação. O que eu posso dizer é que você, como eu, deve ter tido a experiência, por exemplo, na escola, de ter alguns professores que, mesmo nas matérias mais desinteressantes, áridas ou difíceis, conseguiam atrair a nossa atenção. Conseguiam tornar interessante aquilo que aparentemente seria difícil. Do mesmo modo, nós temos aqueles professores que, mesmo ao explicar as matérias das quais nós mais gostávamos, por exemplo, na educação básica, conseguiam fazer com que nós nos desinteressássemos, ou seja, com que nós entrássemos em estado de monotonia. Onde está o segredo destas pessoas? Qual é, de fato, o tipo de coisa que fazem para que nós prestemos atenção àquilo que estão dizendo? Eu diria que, em boa parte, embora não exclusivamente, o talento que tem alguém que prende a nossa atenção na escola, na palestra, na reunião de trabalho ou em qualquer outro lugar é um talento linguístico. Nós podemos dizer que, entre vários outros elementos, aqueles que conseguem prender a nossa atenção têm o que os especialistas chamam de uma linguagem colorida. E essa comparação, acho que você já entendeu, serve para mostrar uma linguagem mais interessante. Mas o que faria com que uma linguagem ficasse mais interessante? Em primeiro lugar, e isso é muito conhecido, uma linguagem fica mais interessante quando nós utilizamos figuras de linguagem. As figuras de linguagem são, por assim dizer, enfeites que nós podemos usar em algumas circunstâncias, embora não em todas, para tornar mais interessante o que estamos dizendo. Se eu quisesse, por exemplo, explicar a crianças muito jovens que o vento desfolha as árvores, poderia dizer com estas palavras ou poderia dizer que o vento é o cabeleireiro das árvores. Se quisesse explicar a alguma criança qual é a diferença entre o limão e a laranja, talvez pudesse dizer que a laranja é um limão de bom humor. Nós poderíamos, portanto, conseguir com estas figuras de linguagem alguma espécie de colorido, alguma espécie de interesse que diferenciaria a nossa fala das falas comuns. E isso atrai a atenção das pessoas, isso fixa em nós a atenção das pessoas. Há um segundo recurso muito importante quando estamos falando ou escrevendo, que é a exemplificação. Os exemplos são poderosíssimos. Eu poderia dizer a você, por exemplo, que as palavras proparoxítonas, em geral, são muito elegantes. Mas se dissesse palavras proparoxítonas, como árvore ou átomo ou lâmpada, são elegantes, você perceberia muito mais facilmente aquilo que eu quis dizer. Em terceiro lugar, mas não menos importante, uma linguagem colorida, uma linguagem interessante, é aquela que lança mão da construção de imagens na nossa mente. E isso é feito, em geral, quando nós apelamos aos sentidos, tato, olfato, paladar, audição e não apenas a visão. Eu poderia, por exemplo, se fosse jornalista, construir uma notícia para que você a lesse sobre estas enchentes que têm acontecido. Poderia começar o meu texto jornalístico dizendo algo como: Minas Gerais e a Bahia, neste início de 2022, têm sofrido com fortes chuvas que causaram vários problemas humanos e materiais. Seria uma forma, por certo, eficaz de dizer aquilo que eu quero. Mas eu poderia construir o meu texto de outras maneiras. Eu poderia, por exemplo, abri-lo tentando criar uma imagem na sua mente e dizendo coisas como: ruas transformadas em rios, casas submersas, cães latindo, desesperados, tentando salvar-se, muitas vidas perdidas, muitas lágrimas que correram. Essa nossa demonstração, um tanto dramática, lança mão não só da visão, mas lança mão também de outros sentidos. Cria, por assim dizer, uma pequena imagem, um pequeno cinema mental. E essa é uma das mais poderosas maneiras de você conseguir que as pessoas prestem atenção ao que está dizendo. Os grandes escritores, e nisso eles podem nos ajudar na nossa fala cotidiana, na nossa fala na escola, na nossa fala no trabalho, os grandes escritores vão sempre conseguir isso. Por isso é que é importante ler, não apenas para aprender palavras, mas para aprender modos mais interessantes de dizer. Por isso a poesia é tão interessante para os que fazem marketing ou administração de empresas, quanto para aqueles que gostam de literatura, porque vai nos dar criatividade, vai nos dar uma certa leveza linguística. Para vender, por exemplo, para influenciar, por exemplo, nestes nossos tempos de influenciadores e de vendas digitais pela internet, é fundamental esse colorido da linguagem. Portanto, se você tem uma linguagem que apela aos sentidos, que cria imagens mentais, se você tem uma imagem com exemplos, se você tem figuras de linguagem, por certo terá esta linguagem colorida que vai fazendo com que as pessoas fiquem como que presas àquilo que você está dizendo. E esse é mais um segredo dos bons comunicadores, que pode ser ensinado e pode ser aprendido.